Oi, meu nome é Renata e bem-vindos ao meu canal. Esse canal, ele é uma homenagem à minha avó, que sempre me contou histórias de terror, como as outras histórias que eu já contei. Hoje eu trouxe 3 histórias diferentes para contar e eu espero que vocês gostem. Agora eu vou contar como se fosse a minha avó contando, porque foi ela que me contou. A primeira história é A Promessa Esquecida e a Visita do Além. Antigamente, uma promessa tinha mais validade do que um documento escrito. E quando a promessa era feita por um santo ou por uma alma, o negócio era ainda mais sério. Essa história aconteceu com uma conhecida nossa, a Dona Estela. Estela era uma mulher de muita fé, mas tinha um defeito. Quando a água batia no pescoço, ela prometia o mundo, mas quando a graça era alcançada, esquecia facilmente. Certa vez, o filho mais novo dela adoeceu, de uma febre que não baixava por nada. Desesperada, Estela se ajoelhou e prometeu para as almas benditas que, se o menino se curasse, ela levaria uma cesta de pães e velas para a porta do cemitério. Toda segunda-feira, durante um ano inteirinho. O menino, milagrosamente, acordou bem no dia seguinte. Estela cumpriu a promessa por 2 meses. No terceiro, começou a falhar. No quarto, ela parou de vez. Ela dizia: "Ah, as almas não precisam de pão. O menino já tá forte, elas vão entender." Pois bem, numa segunda-feira chuvosa, Stella estava sozinha em casa costurando. De repente, ela ouviu uma batida na porta, uma batida seca, lenta. Ela abriu, mas não havia ninguém, só o vento. Ela voltou para a costura, mas logo ouviu o barulho de pés descalços caminhando sobre as tábuas do assoalho. O som de pele arrastando na madeira seca. O cheiro de terra úmida começou a tomar conta da sala. Stella olhou para o canto e viu uma figura coberta por um lençol cinzento, segurando uma cesta vazia. A figura não falava, mas Stella ouvia dentro da mente dela. Onde está o pão, Stella? Onde está a luz que você prometeu para o nosso caminho? Dizem que ela ficou muda de pavor. Ela tentou correr para o quarto, mas em cada porta que ela passava, havia uma mão pálida e fria estendida, pedindo. Ela não dormiu. Passou a noite ouvindo o lamento de quem tinha fome no outro mundo. Na manhã seguinte, Stella gastou o que tinha e o que não tinha. Comprou sacos de farinha e caixas de vela. Ela foi para o cemitério e de joelhos pediu perdão. Esse é o fim da primeira história. Acabou assim, né? Seco. A segunda história se chama O Zombador e o Mistério da Quaresma. O silêncio é a melhor resposta para o que a gente não entende. No meu tempo, na época de Quaresma, a gente respeitava tudo. Não se tocava a rádio alto, não se gritava e, principalmente, não se zombava das histórias das visagens. Mas tinha um rapaz, Toninho. Ele se achava o dono da razão. Ele dizia que tudo era conversa de velha e que ele não tinha medo de nada que não tivesse CPF e endereço. Numa sexta-feira da paixão, Toninho estava voltando da venda, já meio alto de cachaça, cruzando uma ponte de madeira sobre o ribeirão. De repente, ele viu uma procissão vindo no sentido contrário. Estavam todos de preto, com capuzes, carregando velas que brilhavam como uma luz azulada e cantando um hino que ele não conhecia. Toninho, em vez de tirar o chapéu e esperar passar, começou a rir. Vejam só esses fantasmas de meia tigela. Estão indo para o enterro de quem? Ele chegou perto de um dos vultos e disse: "Me dá essa vela aqui, que eu quero ver se ela queima de verdade." O vulto parou, a procissão inteira parou. A figura entregou a vela na mão do Toninho. Ele sentiu que o objeto era pesado e frio como gelo.
Ele guardou a vela no bolso da jaqueta e foi para casa, rindo, achando que tinha feito uma grande travessura. Quando ele acordou no dia seguinte, a bebedeira tinha passado. Ele se lembrou da procissão e pensou: vou pegar aquela vela para mostrar que era tudo invenção. Quando ele colocou a mão no bolso, ele deu um grito que a vizinhança inteira ouviu. No lugar da vela havia um dedo humano, um dedo mutilado e ainda com pedaços de carne em volta, sujo de terra. Toninho adoeceu na hora. Ficou com uma febre que fazia delirar. Ele via a procissão dentro do quarto dele todas as noites, esperando que o osso de volta fosse devolvido. Ele só melhorou quando o padre foi lá, benzeu o osso e mandou que ele devolvesse para o lugar mais sagrado do cemitério, pedindo perdão para a alma. Esse é o fim da segunda história. Também terminamos de maneira seca. Berenice, para de andar, vem aqui. Ai, ela fica andando aqui em volta. Fica fazendo barulho com as patinhas. Sossega aí. Tá, agora eu vou contar a terceira história. A terceira história se chama A Vizinha e o Vaso de Flores. Essa história é muito bonita. Dona Bem-vinda era a nossa vizinha. Ela amava flores. O jardim dela era o mais bonito da região, cheio de rosas, margaridas e um vaso de orquídea que ela cuidava como se fosse um filho. Quando a Dona Bem-vinda faleceu, a casa ficou fechada. O jardim, coitadinho, começou a secar. A neta dela, Lúcia, mudou-se para casa um tempo depois. Lúcia era uma moça da cidade e não entendia nada de planta. Ela deixou as flores morrerem. E pior, pegou o vaso de orquídeas preferidos da avó e usou para aparar uma goteira debaixo de uma calha velha. Uma noite, Lúcia acordou com um barulho de água caindo, mas não estava chovendo. O som vinha da sala. Quando ela chegou lá, viu um vulto da Dona Bem-vinda, com o seu avental de jardinagem, chorando sobre o vaso de orquídeas que estava cheio de lodo e sujeira. A avó olhou para a neta com uma tristeza que cortava o coração e disse: "O que eu cultivei com tanto amor você trata com descaso? As flores precisam de carinho, Lúcia, assim como a memória de quem já foi." Na manhã seguinte, Lúcia sentiu um arrependimento enorme. Ela limpou o vaso, trocou a terra e começou a cuidar das orquídeas. Ela até conversava com as plantas pedindo desculpas para a avó. O milagre foi que, em uma semana, as flores estavam quase mortas, abriram com uma beleza que ninguém nunca tinha visto. E mais, Lúcia, que estava passando por uma fase difícil, sem empregos, com dívidas, encontrou dentro da terra daquele vaso, bem no fundo, uma latinha velha. Dentro da lata havia as economias que a Dona Bem-vinda tinha guardado a vida toda e que ninguém sabia. Dona Bem-vinda não queria apenas que as flores fossem salvas. Ela queria salvar a neta. Ela mostrou que, quando a gente cuida do que os nossos antepassados amaram, eles cuidam de volta da nossa vida. E é isso, a Lúcia, ela virou uma mulher que amava jardinagem. E o jardim da rua era mais bonito. E é isso. Essas são as histórias de hoje. Eu espero que vocês gostem e curtam e compartilhem com um amigo. Comentem aqui embaixo, eu fico muito feliz de interagir com quem quiser comentar. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau! Tchau!